Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e nós estamos hoje falando ainda do 6º mandamento, né? Vamos nos encaminhando para a realidade do matrimônio, que é o lugar onde se entende verdadeiramente a função do sexo, né? Esse dom criado por Deus, que é a sexualidade. Só gostaria, antes de falar propriamente do matrimônio, recordar para vocês alguns pontos para ficar bem claro, né, para aqueles que estão ainda em fase de namoro e de noivado, algumas coisas que são prudenciais com relação ao namoro e ao noivado. Vamos entender o seguinte, recordar, o namoro é um período em que você conhece a pessoa com a qual você vai se casar, né? Então, eu aconselho que na sua cabeça você substitua a palavra namoro por visita. Eu vou visitar uma moça, eu vou visitar um rapaz para conhecê-lo, para que ver se essa pessoa tem os mesmos valores, as virtudes para ser a mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos, etc. e tal, e esse conhecimento mútuo. Essa é a finalidade, né, do namoro. Então é evidente, né, que deve-se mudar o conceito de namoro que as pessoas têm, porque as pessoas fazem do namoro um parque de diversões, em que a todo momento o casalzinho está se preparando para um ato sexual que não irão realizar. É evidente que isso aqui é um negócio, né, que não somente pecaminoso em si, é também pecaminoso em si, mas é também de um potencial destruidor enorme, afetivamente, psicologicamente, enquanto relacionamento, e pelo fato de que está jogando a pessoa num pecado, em pecados mais graves com relação ao 6º mandamento, né? É daí que vem a tal da gravidez indesejada, as tentações de realizar o aborto, né? E tantas outras coisas. Por quê? Por causa, né, dessas pequenas aventuras loucas chamadas namoro. Então, muda o conceito, né? Usa a palavra visita. Eu vou visitar uma pessoa para conhecer. Conhecer. Ninguém ama o que não conhece. Então você precisa conhecer aquela pessoa, conhecer suas virtudes, colocar o coração e a concórdia, aquilo que os dois querem alcançar. Lembrar então que não tem sentido nenhum começar o namoro muito cedo, né? Assim, crianças, entre aspas, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, querendo namorar. Mas qual é a perspectiva que você tem de casar? Se nós tivéssemos, sei lá, há 200 anos atrás, em que tão logo os primeiros sinais de fecundidade, a menina já casava, né? Tudo bem, mas não estamos nisso. Nós estamos em outra situação, em que nas nossas sociedades, para se casar, se exige muito mais maturidade. Por quê? Porque não tem ninguém que tome conta desse casal de jovens. Então, se o próprio casamento, né, mudou a situação, então o namoro ele não pode começar muito cedo. Não tem sentido nenhum. É se colocar inutilmente numa ocasião de pecado, né? Então, antigamente, quem escolhia a pessoa com a qual o rapaz ou a moça ia casar? Eram os pais, que tinham mais maturidade. Depois, uma vez casados, quem dava assistência a esse casal de jovenzinhos, adolescentes e inexperientes? Eram os pais. Então você tinha todo um suporte social para isso acontecer. Agora não. Agora, casou, te vira nego. Então, é evidente que se exige muito mais maturidade, porque a escolha é muito sua. Então você tem que ter mais maturidade e experiência para escolher bem uma pessoa.
E também toda a estrutura necessária para o casamento é sua. Então, só para ficar então bem claro que a idade para o namoro não pode ser muito cedo, né? E é evidente que se trata de menores de idade, né? O consentimento dos pais é absolutamente necessário, né? Não namorar escondido. Namoro escondido é ocasião de quedas enormes, né? É ocasião de quedas tremendas. Outro dia eu estava atendendo um rapazinho, adolescente, né? Em que estava lá, não estava namorando oficialmente ainda com a menina, mas os dois já estavam caindo em coisas sexuais, não tinham tido ainda o ato em si, mas já estavam muito avançados nas quedas. Eu cheguei, falei para ele: meu filho, você tem irmã? Tenho. Ele tinha uma irmãzinha, né? Para facilitar meu trabalho, ele tinha uma irmãzinha. Quando essa sua irmãzinha estiver adolescente, da idade desse seu namorico aí, e um cara se aproximar da sua irmã para fazer isso que você está fazendo, ele ficou vermelho na hora. Ficou vermelho na hora, porque, claro, o cara já fica irritado, já fecha o punho com vontade de, né, tomar alguma atitude. Quer dizer, com a sua irmã, você entende o que você está fazendo. Está entendendo? Então, é importante, quando a gente vai ver essa natureza do namoro, eu insisto muito nisso, mudar os personagens do jogo, né? Então, isso também com relação ao noivado. Por quê? O noivado pode ser ocasião de pecado para muitas pessoas. Porque tem um título de coloração diferente. Ah, não é mais namorado, agora é noivo. Então é como se aquela aliança desse um direito a mais, né? Não mudou o status, você é solteiro ainda. Põe na cabeça de vocês. E isso é um vício de linguagem que está acontecendo com muita constância. Eu, no confessionário, pergunto: você é solteiro? Diz: não, eu estou namorando. Você é solteiro. Entendeu? As pessoas acham que estar namorando, eu não sou solteiro. Meu irmão, se você é noivo, você ainda é solteiro. Aquela aliança não muda o seu status. Aquela aliança faz com que você tenha que ter mais cautelas ainda e mais prudência, né? Mais distância. Né? Então, põe a aliança no dedo e sai correndo e só vê ela no altar agora no dia do casamento. Estou exagerando aqui, mas para você entender o drama. Por quê? Porque as pessoas, com a questão do noivado, se colocam em tremendas ocasiões de pecado, porque são noivos. Aí, noivos, nem casaram, aí viajam de férias juntos. Alugam o mesmo quarto de hotel. Mas pelo amor de Deus, gente, vocês são feitos de uma outra matéria diferente, porque eu sou feito do barro dos pecadores. Um negócio desse é uma ocasião de pecado enorme. Então, juízo, tá bom? Bom, dito isto, começamos a falar aqui do matrimônio. Vejam, gente, a primeira coisa, né, é nós entendermos a natureza da coisa. O que é o matrimônio? Porque o pessoal quer a listinha do que pode e não pode, né? O que é que pode no matrimônio, o que é que não pode no matrimônio? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é o matrimônio. Porque se você entende a natureza da coisa, você entende o uso da coisa, né? Se eu entendo, sei lá, qual é a natureza do celular,
eu entendo como é que eu posso usar esse aparelho, né? Se eu entendo o que é a natureza de uma câmera, essa que está me gravando, ou das luzes que estão me iluminando, eu sei como usar a coisa. Então, é necessário primeiro meditar a natureza das coisas, porque senão a gente termina no moralismo. Ai, não pode. Por quê? Porque a lei disse que não pode. Não, a lei diz que não pode, mas por que a lei? A lei está escrito no ser da coisa, né? No ser do veneno está o fato que ele mata. Então ele é proibido não porque alguém decretou, mas porque aquilo é incompatível com o meu organismo. O veneno da cobra faz muito bem para ela, né? Ajuda a digestão da cobra. Mas o veneno da cobra, para mim, me mata. E essa lei está escrita no ser da cobra e no ser humano. Está entendendo? Então qual é o ser do matrimônio? Bom, o ser do matrimônio é o seguinte: o sexo foi criado por Deus, né, para que nós cooperássemos com Ele na obra da criação, de forma direta, trazendo pessoas ao mundo. Então, a dignidade do sexo e a dignidade do matrimônio, né, a dignidade desta aliança de amor entre um homem e uma mulher, provém toda ela da dignidade humana. Gente, pense bem, um ser humano, o valor de uma vida humana, todos nós nascemos de um ato sexual. É dali que brota a vida. E o valor da vida humana aqui nesse mundo, o valor da vida humana natural, mas também o valor da vida humana sobrenatural. Porque uma vez que você leva uma criança para o batismo, ela se torna filho de Deus. Então, nós podemos colaborar com o projeto de Deus, a obra de Deus, trazendo pessoas a este mundo e educando essas pessoas e levando para o céu. É aí que está a grande dignidade. Quem quiser ler sobre isso, né, o Papa Pio XI escreveu a Casti Connubii, está lá no número 13 e 14, onde ele exorta, né, os pais para entenderem a sublimidade do matrimônio, a sublimidade, né, do ato conjugal. Ele diz, basta, né, para considerar a dignidade do homem e a sublimidade do seu fim. O céu, Deus, maravilha das maravilhas. Os pais cristãos compreenderão, além disso, que não são destinados só a propagar e conservar na terra o gênero humano, mas principalmente a educar adoradores do verdadeiro Deus e subministrar filhos à igreja e procriar concidadãos dos santos e familiares de Deus. Que coisa maravilhosa, né? De um ato natural, como é o ato sexual, você dá origem a realidades sobrenaturais extraordinárias. Gente, isso aqui é uma coisa linda. Uma coisa linda. E meditar sobre isto é uma coisa que os casais deveriam fazer sempre. Por quê? Porque você perde o foco. Você perde a razão das coisas, né? Pelo uso do dia a dia, né, a gente vai se acostumando, vai se habituando. É como você, sei lá, se acostuma com os atos da sua vida espiritual, se acostuma com a adoração, se acostuma com a missa, se acostuma, etc e tal, e de repente você está fazendo aquilo no automatismo. Imagine um padre que realiza, né, o sacrifício da Santa Missa no automatismo, sem parar para pensar no que está fazendo. Daqui a pouco aquilo já não significa mais nada. Mas se é lícito compor as coisas inferiores de comparações superiores, a missa, claro, é uma coisa muito superior, mas se é lícito fazer isso, então vamos compor aqui do matrimônio. Ou seja, quando você estava no namoro e no noivado, o que é que você fazia?
Você meditava o tempo todo sobre aquela outra pessoa, sobre a dignidade dela, sobre o amor que você tem por ela, sobre as qualidades, as virtudes, o fato de que vocês estão caminhando juntos para o céu, que vocês iam ter filhos, etc. e tal. Então vocês estavam focados no fim último. Casa. Agora tem o alvará. Entendeu? Casou, aí tem o alvará, esquece. E vive no automatismo do dia a dia. Mas, gente, o automatismo do dia a dia não faz o amor crescer. E vamos lembrar que o matrimônio, para nós cristãos, é um sacramento. E se é um sacramento, ele é, sim, ou seja, a aliança conjugal, que é uma realidade natural, torna-se fonte de graças e de crescimento espiritual para essas pessoas. Então, a aliança conjugal, a paciência com o outro cônjuge, o cuidado, o carinho, a atenção, a delicadeza, o ouvir a outra pessoa. Tudo isso são atos que são acompanhados por Deus com uma graça em que você, não é, cresce espiritualmente. Então, às vezes a gente, na celebração do matrimônio, a gente usa aquele evangelho belíssimo de São João, no capítulo 2, em que Nossa Senhora, né, faz aquele milagre das bodas de Caná. Né? E Nossa Senhora diz, eles não têm mais vinho. Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus então transforma a água em vinho. O que é isso? Olhando no ato matrimonial, nós poderíamos dizer o seguinte, veja, quando você se casa, né, você tem um amor. Esse amor, né, se a gente pudesse... Eu sei que eu vou fazer aqui uma abstração, as coisas não são bem assim, né? Mas faz de conta que você tenha só um amor natural por sua esposa, pelo seu esposo. Ora, como é que acontece um amor natural? O amor natural tem que ter um conhecimento. Porque ninguém ama o que não conhece. Tá? O seu cachorrinho ama você de forma muito, assim, bruta, né? É um animal. Ama, então conhece pouco, ama pouco. Quem que você é para o seu cachorro? Você é a geladeira dele, você é a fonte, né, de prazeres para ele, você é fonte de prazer lúdico, etc, etc. Ah, não, mas o meu cachorro me ama, ele me protege. Claro, né? Claro, ele vai proteger a geladeira dele. Você acha que você é dono do seu cachorro, mas ele acha que ele é seu dono. Então, o conhecimento é limitado, então o amor é limitado. Como nós seres humanos temos um conhecimento maior, o amor é maior. Então, vamos supor que esse casal, né, se conheceu naturalmente e se amou naturalmente. Casou. Um belo dia, eles viram que o vinho acabou, esse amor natural acabou. E fica difícil tolerar o outro. Nossa Senhora olha e diz, eles não têm mais vinho. Fazei tudo o que ele vos disser. Encham os cântaros, né? As jarras com água. E aí Jesus transforma água em vinho. O que é esse vinho novo? O que é esse amor novo que ele quer fazer surgir? Esse amor novo do casal só é possível se houver um conhecimento superior. Ou seja, se você começar a ter um olhar para a sua esposa e meditar sobre a realidade da sua esposa e do seu casamento, a partir de um conhecimento superior, sobrenatural, chamado fé. Um olhar sobrenatural. Esse olhar sobrenatural dará origem a um amor superior, chamado caridade. Um amor em Deus.
que é propriamente a realização, o fruto pleno daquilo que se quer com o sacramento mesmo do matrimônio. Não é? É o fruto maduro do sacramento do matrimônio. Por isso que ele é sacramento. Por quê? Porque é uma forma de se viver o amor de Cristo pela igreja. Então, eu queria deixar bem claro assim tudo isso para falarmos do relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Essas coisas todas precisam ser meditadas, precisam ser revisitadas constantemente, revividas, porque o amor matrimonial, né, a sublimidade do ato sexual, o relacionamento entre os dois, o convívio, né, o consortium totius vitae, para usar uma expressão do Código de Direito Canônico, né? Ou seja, essa cumplicidade da vida inteira, dos dois juntos, né? Isso é possível elevar, se for elevado o conhecimento também, a meditação da fé. Essas coisas que nós estamos fazendo aqui. Padre, fala logo. O senhor faz logo a aula sobre o matrimônio. Eu quero saber o que é que pode e o que é que não pode entre o homem e a mulher, etc e tal. Faz a listinha. Eu não quero te dar uma listinha. Eu quero provocar em você uma meditação sobre a grandeza do ato conjugal. Do ato que gera filhos do homem, que serão levados à pia batismal e serão filhos de Deus. Do ato que é você se unir à sua esposa, se unir ao seu esposo. E é grande esse mistério, diz São Paulo aos Efésios. Falo do amor de Cristo e da igreja. A submissão da esposa ao marido. Porque, já que o marido, como Cristo, está derramando o sangue dele na cruz, por amor a essa esposa, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a mulher então se submete, como a igreja se submete a Cristo. Essas coisas precisam ser meditadas. Se não forem meditadas, não serão vividas. Ninguém ama o que não conhece. Essas coisas levadas à meditação, então o ato conjugal, ele se reveste de uma delicadeza, de uma ternura, de um cuidado mútuo, que é diferente. Meus queridos, eu preciso gastar tempo meditando sobre isso, por quê? Porque nós estamos numa cultura pornográfica. O referente de muitos casais unidos em santo matrimônio é a pornografia. Então o que acontece? Quando eles vão para o leito nupcial, não é? Ali não é um altar de quem está fazendo um ato agradável a Deus e amando com entrega. Aquilo, me desculpem, é um prostíbulo. Porque o sujeito tem como referente do sexo que ele está fazendo com a esposa dele os atos prostitutos da pornografia. Aí, veja, uma vez que você medita sobre isso, metade das perguntas que você tinha a respeito da sexualidade do casal desaparecem, porque não tem mais sentido. Mas que sentido tem a sublimidade deste amor que eu estou falando aqui, né? Você ficar com fantasias sadomasoquistas, fantasias de prostituição, joguinhos eróticos, coisas claramente pornográficas e degradantes. Então o que eu estou fazendo aqui é uma meditação
E é, na verdade, uma contrameditação das meditações miseráveis e... Desculpa, eu vou usar a palavra porque é isso mesmo. Das meditações miseráveis e desgraçadas que você fez quando acessou pornografia. Porque aquilo é uma meditação desgraçada. Você encheu a sua inteligência de loucuras. Como ninguém ama o que não conhece, você vai amar o que você conheceu. E o que você conheceu é abjeto, é desprezível, é desordenado, é doido. Medite sobre isso dia e noite sem parar, várias vezes por dia, e você vira isso. Por quê? Porque o amor tem esta capacidade. O amor tem a capacidade de nos transformar naquilo que nós amamos. Se você ama coisas elevadas, você se eleva. Se você ama coisas baixas, você se rebaixa. Não façais, diz São Paulo, dos membros do corpo de Cristo os membros de uma prostituta. Ou seja, nós somos membros de um corpo santíssimo. A dignidade do seu corpo, a dignidade do corpo da sua esposa, a dignidade do corpo do seu esposo. Que maravilha, que elevação. Claro, não estou aqui idealizando nada. Existem também as carências, né? Você vai ter que ter paciência com você mesmo para curar as desordens que você, né, adquiriu com seus pecados. Vai levar tempo para curar, para desintoxicar desse negócio. Tenha paciência com você, claro. Tenha paciência com você, tenha paciência com o seu cônjuge. Nós vivemos numa humanidade ferida pelo prazer hedonista, mas é importante nós enxergarmos a sublimidade. Então, as coisas que eu irei falar aqui dos atos sexuais no casal, eu irei falar com clareza, eu irei falar com muito respeito, sabendo que eu estou falando de coisas sagradas, mas eu vou ter que falar com clareza, né? Mas tudo isso dentro desta realidade mais ampla. Porque senão a gente transforma, né, aquilo que é um caminho de amor numa tabela de proibições no Código Penal. E aí vira uma abstração completamente fora. Que não é isso que Deus quer. O sonho de amor. Veja, as leis, nós estamos estudando os 10 mandamentos, essas leis são importantes, né? Mas tudo isso é importante obedecer os 10 mandamentos, porque é o caminho para nós vivermos a caridade e o amor. O amor, a caridade para com Deus, a caridade para com o próximo como a si mesmo. Essa é a finalidade última. Essa é a maravilha da castidade. Não é possível viver esse amor, essa caridade, sem profunda castidade. Por quê? Porque, eu repito sempre, às vezes o contrário do amor não é o ódio. Às vezes o contrário do amor é usar e jogar fora. Fazer do outro um objeto desprezível. Então, coragem. Vamos fazer essas meditações. Vamos entrar nesse território sagrado da sexualidade humana, em que a vida acontece, no santuário da vida, para levar os nossos filhos para o santuário da vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.